bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, 19 de março de 2025, 21 horas, direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação, aqui em Chapecó, a capital do oeste de Santa Catarina. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, doutor em teologia e toda quarta-feira tem um estudo bíblico inteligente. Você já viu na thumb desse programa e sabe que hoje o tema é Para onde vão os mortos salvos em Cristo. Tem uma pinceladinha também de para onde vão os mortos que não estão salvos em Cristo, mas vai ser muito legal você saber. Até para consolar o seu coração, você que perdeu um parente querido, um ente, um amigo, para você saber onde é que ele está, como é que ele se porta depois da morte, enfim, é um estudo muito legal e vai fazer parte de uma série de 3 estudos. Eu quero tentar fazer um outro estudo, inclusive com a Francine me ajudando, sobre o luto, como superar o luto, e depois fazer um outro estudo sobre como vai ser o arrebatamento. Então vai ser bem legal, vamos ver o que vai dar. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tão facinho, né? Só clicar no like, clicar no inscrever-se, clicar no sininho. E lembrando também que tem uma opção de você se tornar membro do canal. Do lado do botão inscrever-se, tem o botão torne-se membro, e aí você tem algumas vantagens, como por exemplo, tem seminários, cursos, algumas coisas assim, que são liberadas só para os membros, estão dentro do canal do YouTube, e a série Na Guerra, que nós estamos com o Contos de um Ex-Satanista. Sempre que nós gravamos novos episódios, entram primeiro lá para os membros, eles assistem antecipadamente. Essa semana agora, talvez amanhã eu grave novos episódios, aí os membros já terão esses novos episódios, e na semana que vem não, porque eu vou estar viajando. Então amanhã eu vou ter que gravar, amanhã e sexta eu vou ter que gravar. Então atenção, membros do canal, membros que pagam R$7, R$14, eu acho que é R$6,99 ou R$7,99 mais barato, é bem pouquinho. Vocês já terão amanhã, quinta-feira ou sexta, novos episódios Na Guerra para vocês, porque eu gravo em demanda. Então, nessa sexta-feira agora, já está programado o episódio especial do Conto de um Ex-Satanista, com os locais exatos de onde aconteceu o livro Bruxaria, Desvendar Segredos Ocultos. Então, nós fomos na cidade lá de Cascavel, no Paraná, mostrei o local no outro episódio especial, onde teve o encontro com o anjo. Nesse episódio que vai entrar depois de amanhã no ar, tem a livraria do Dili, a Dona Yolanda está no episódio, o Dili já morreu, o hotel onde eu morava, onde tudo aconteceu, o bar do Joel, onde aconteceu a situação antes da minha conversão, da minha entrega para Jesus. Tem a padaria, a Nova Real, onde eu fazia, onde eu tomava vitamina de banana quando eu estava fazendo o jejum. Tem a escola onde eu enforquei a minha amiga e depois eu fiquei sentado na rua com a mão no rosto esperando terminar as aulas, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois do episódio do anjo, eu sentei lá no exato lugar, refiz aquela cena para vocês verem onde é que foi, como foi, a igreja onde eu me converti. Então é um episódio muito legal, vocês não podem perder nesta sexta-feira, depois de amanhã, dia 21, ok? O que mais? Nós também estamos... e detalhe, tá? Se você comprar o livro Bruxaria no meu site, deixa eu botar a propagandinha do livro Bruxaria. Não tem propaganda, então não tem problema. Aqui, ó. No site carloribas.com, clica lá em loja, você compra o Bruxaria, você ganha com o selo de edição comemorativa de 10 anos desta edição, tá? Porque ele já tem 22 anos. E a edição de selo de colecionador, Contos de um Ex-Satanista, e tem um QR Code aqui que você aponta e vai para a playlist do YouTube dos Contos de um Ex-Satanista, ok? Então aproveite para comprar carloribas.com, aí vai lá na loja e compra. Outra coisa, nós estamos com a Escola Avançada de Libertadores, essa é a camiseta da escola, mas olha que legal. Nós estamos com a fase 3, vai começar agora com a matéria Ambiente Profético, ok? Nós vamos estudar sobre ambiência profética. E a fase 3, em comemoração à fase 3, nós vamos lançar uma nova camiseta da EAL. Todos os alunos inscritos na primeira matéria da fase 3, que é essa formação avançada em ambiente profético, vai poder comprar essa camiseta nova da EAL. Essa aqui é a tradicional, que todos os alunos podem ter. Essa camiseta nova da EAL, pelo preço de custo. Se eu não me engano, R$30 é o preço de custo. Você vai pagar R$30 e o correio. Tá? O correio é baratinho, então vai dar menos de R$50 para você ter a camiseta em casa.
tá? Escola Avançada de Libertadores. Eu não tenho a minha ainda que não chegou. Essa semana vai chegar, acho que amanhã chega também a nova. Aí no próximo já vou estar com a camiseta a camiseta nova da fase 3 da Escola Avançada de Libertadores. Então, é muito legal. Você pode estudar comigo na fase 3 da Escola Avançada de Libertadores e também ter a camiseta nova. Onde é que você entra para poder estudar? Cadê meu site? Meu site está aqui, www.carloribas.com, ok? Para quem é novo no canal, é esse site aqui, Carlos sem S. Ó, já tá aqui o banner em cima de mim, clique em acesse, clique aqui, ó, em acesse, ou rola a página para baixo, vai aparecer os cursos, ou vai no menu lá em cima, cursos, é bem fácil. E aí vai aparecer módulo 3, fase 3, perdão, módulo 1, formação avançada em ambiente profético. Você clica aqui clica não, você clica para comprar. Tem que mudar essa caixinha. A caixinha tá errada ali. E aí, clica aqui, ó, adicionar carrinho e você pode comprar e já vai estar liberado já para a sala de aula, ok? Tá super fácil você poder estudar comigo na Escola Avançada de Libertadores. Pastor, eu não fiz nenhum curso, nenhuma matéria da Escola Avançada de Libertadores. Vocês já estão na fase 3. Tem 2 fases antes? Tem. Olha as 2 fases aqui na tela, atrás de mim, ó, no telão. Fase 1 tem essas 9 matérias. Fase 2 tem essas outras 9. E agora a fase 3 tem essa, tá bom? Então não tem problema, porque ela é modular. Por exemplo, você está precisando de cura da alma. Você pode vir aqui na fase 2, na matéria 8 e comprar só ela. Estudar só ela. Tá? R$ 297,50. Você viu que a fase 3 está R$ 197,50? Está com R$ 100 mais barato para vocês estudarem, porque vocês vão fazer as aulas ao vivo. Toda quinta-feira de abril às 20 horas, tem aula ao vivo. Você vai assistir. A fase 3 ela é ao vivo, tá bom? Todas essas aqui são gravadas já, porque já passaram. Mas a fase 3 começa agora aulas ao vivo, e você vai poder participar das aulas ao vivo comigo no Zoom. É muito legal. Ó, eu quero comprar aqui essa aqui, ó, Teologia da Batalha Espiritual, porque eu quero entender todo o amparo teológico para a batalha espiritual. Você pode comprar só esta fase 1. Então você não precisa ter se formado na fase 1 e fase 2 para estudar comigo na fase 3. Venha estudar comigo na fase 3. E depois você vai poder comprar as outras matérias da fase 1 e 2 com o desconto de aluno. Fica muito mais em conta. A dica é, eu não deveria falar isso, eu não sei ganhar dinheiro, né? Mas a dica é, espere, se inscreva na fase 3, na matéria 1 da fase 3, se inscreva nela, pague R$ 197. Pode parcelar 4 vezes sem juros, 12 vezes no cartão com juros, né? Não compensa pagar em 4 vezes sem juros, porque é um mês só. Essa matéria é um mês. Você vai estudar um mês comigo. E aí vai ter as outras matérias. Vão aparecer aqui a 2, a 3, a 4, 5. Igual tá aqui em cima, ó. Tem 9. Todas as outras vão aparecendo aqui, ó. Conforme a gente vai montando a fase 3. Quando você comprar essa fase 3, aqui a matéria 1 da fase 3, você vai poder comprar as outras matérias com desconto de aluno. E aí vai ficar mais barato para você, tá bom? Então faz isso. Se inscreve nessa, paga mais barato e depois você compra as outras com desconto de aluno. Eu não devia estar falando isso, eu acho que eu tô perdendo dinheiro falando isso, mas eu gosto tanto de vocês. Vamos lá, gente. Olha, hoje nós temos um estudo muito bom sobre vida após a morte, não, né? Sobre para onde vão os mortos em Cristo, ok? E aí eu vou pegar alguns versículos e vou fazer análise de uma parábola, tá bom? Então o primeiro versículo que eu vou pegar é esse que está na tela, Apocalipse 14, 13. O texto diz, e ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ó, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não é qualquer morto não, tá? Porque às vezes você vai pensar assim, então morreu, tá bem-aventurado. Não tá bom? Deixa eu só colocar um negócio aqui que eu me esqueci, que eu preciso mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa aqui. Que morre no Senhor. Sim, diz o Espírito, em letra maiúscula, para que descansem das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. Então, aqui é muito fácil de entender, né? Nós, quando estamos em Cristo, nos convertemos nos moldes que a Bíblia nos ensina, a Igreja Cristã Evangélica nos ensina, aí a gente vai descansar quando morrer e as nossas boas obras, aquilo que nós fizemos como boas obras, vão nos acompanhar, ok?
que significa nos acompanhar? A fé sem obras ela é morta, a minha fé com obras, ela faz com que seja uma fé vívida e me mantém salvo em Cristo. Então, é isso que o texto quer dizer. Me acompanha no sentido de que valida a minha salvação. Bom, o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Ou seja, quando você não sabe para onde vai alguém que você ama depois que ele morre, você se entristece, você fica... Claro que a tristeza vai acontecer de uma seguinte forma. Você fica triste pela ausência, não é? Poxa, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu o marido, a esposa. Caramba, eu tô triste pela ausência, não tô mais vendo ele ou ela ali. Então, realmente, né, eu tô muito triste. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre a tristeza da dúvida, tá? A tristeza de não saber para onde a pessoa foi. Não ter certeza de nada. E isso é terrível. Isso é terrível. Como os demais, que não tem esperança. Quem não tem esperança da morte em Cristo vai sempre ficar em dúvida. Ah, meu avô foi para o inferno, foi para o céu. O que aconteceu? Não é? O ateu acha que quando a pessoa morre vai para o nada. É nada. Veio do nada, vai para o nada. Já pensou que terrível? Você teve uma existência aqui, você simplesmente morreu, é igual um bicho que morre. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os trará juntamente com ele. Então, a nossa esperança é que quem morre em Cristo, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai fazer com que aqueles que morreram em Cristo ressuscitem primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então, aqui é o primeiro indício de que quem morre em Cristo perde a consciência. Ele está dormindo. Veja, até o termo é usado dormem. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. O que é quando você dorme? Você não sabe o que está acontecendo no ambiente externo. Você não está vendo. Você está em dormência. Quem morre em Cristo Jesus entrou num sono profundo. Nem sabe que morreu ainda, está dormindo. A gente vai analisar isso depois na parábola do rico e do Lázaro. Então ele está dormindo. E nessa dormência dele, ele está esperando um dia. Ah, mas o corpo apodreceu, entrou em decomposição. Claro. Ah, mas cremaram. Não pode cremar, porque quando Jesus vier ressuscitar os mortos, que corpo que... Gente, não é o corpo carne e osso. Nós vamos ter um corpo glorioso na ressurreição. Então, independente se a pessoa ficou despedaçada no acidente de avião, ou se foi cremado, ou se apodreceu, é só o corpo biológico. O que Deus vai ressuscitar é o espírito da pessoa que está em dormência no ambiente espiritual. E aí vai nos dar um corpo glorioso, que é o corpo que nós vamos usar na eternidade, tá bom? Então esse corpo físico que adoece, que sofre, que tem defeitos, deficiências, esse corpo físico não vai entrar na eternidade, tá bom? O cego vai enxergar na eternidade, o aleijado vai andar na eternidade. Então, nesse caso, nós que temos esperança, não nos entristecemos como os demais, porque nós sabemos para onde nós iremos, ok? Olha só o que diz em 1 Coríntios 15, os 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Olha que legal Paulo falando. Na verdade, nem todos dormiremos. Tá vendo Paulo também usando aqui o termo dormir para relacionar isso à morte? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está falando? Que vai chegar o dia do arrebatamento, que alguns serão arrebatados vivos, então não verão a morte, não passarão pela morte. Outros vão morrer e vão esperar o arrebatamento. O que você prefere? Não é? Você vai dizer, eu prefiro... Eu vou dizer para vocês, eu prefiro passar pela morte, eu quero ter essa experiência, quero saber como é que é a experiência da morte. Você já parou para pensar que coisa louca que deve ser? Então eu quero passar pela experiência da morte, eu quero saber como é que é morrer e ir para o ambiente espiritual em dormência, depois ressuscitar junto com Cristo. Eu quero passar por essa experiência. Tem gente que não. Ai, credo, bate na madeira, eu não quero passar por morte, eu quero ser arrebatado vivo. Aí você vai passar a eternidade inteira sem saber como é que foi. Mas não vai ter ansiedade na eternidade, fica tranquilo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo acreditava que ele não passaria pela morte, mas passou. Por que eu digo isso? Porque ele fala, e nós seremos transformados. Então, nós não vamos ter morrido e ressuscitaremos incorruptíveis. Serão os que já morreram, mas nós vamos ser arrebatados vivos. A visão de Paulo é que ele seria arrebatado vivo. Acabou não sendo. Mas a verdade é que os mortos ressuscitarão primeiro. Se nós entendermos que quem morreu está consciente em algum plano espiritual, como creem algumas doutrinas, principalmente espíritas, que sentido faria os mortos ressuscitarem? Porque a ressurreição é eles voltarem à vida. Vem de ressurgir. Mas se eles estão no outro plano conscientes, eles não vão ressurgir, porque eles já estão conscientes, já ressurgiram no outro plano. Então, a princípio, os mortos eles estão em dormência. Só vão ressuscitar ou ressurgir quando Jesus vier buscar a igreja. Tá bom? E um outro texto interessante, lá de Eclesiastes. Eclesiastes 9, versos 4 ao 6. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Frase forte essa. Melhor é você ter um cachorro vivo do que ter um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tem mais recompensa. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Eles não lembram mais nada, eles não têm mais recompensa, eles não sabem mais nada. Acabou. Para o morto, acabou. Também o seu amor e o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Perecer vem da palavra peres, que significa executado, eliminado, morto. Então, o seu suor, o seu amor, não que eu tirei isso, o seu amor, seu ódio, sua inveja já morreram. E não tem mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que significa coisas que se fazem debaixo do sol? A vida humana, o trabalho, a existência humana. Então, quem morre, todas as suas emoções morrem com ele. A inveja morre com ele. O amor e o ódio morrem com ele. São circunstâncias estritamente humanas desse momento que nós vivemos aqui. Não vou nem usar um termo, né, espírito, desse plano material, mas é isso, exatamente isso. De onde nós estamos vivendo hoje, o amor, o ódio, a inveja, qualquer circunstância social ou de ligação, né, ou de interação intersocial é para vivos. Os mortos não têm isso, enquanto estão mortos. E na eternidade? Na eternidade nós teremos, tá? Eu vou falar sobre isso num terceiro estudo dessa série. Vai ser sobre a eternidade, mas hoje, especificamente, para quem morreu em Cristo, ele está dormindo. Como funciona, então, a morte de alguém que está salvo em Cristo Jesus? A pessoa fechou o olho e dormiu. Vou pegar alguns exemplos, tá bom? De morte. A pessoa morreu de uma forma trágica, né? Sei lá, bateu o carro de frente com um caminhão, pum! Não deu nem tempo de pedir perdão para Deus. Ele fecha o olho e está dormindo. Quando ele vai abrir os olhos, para ele vai ser como um piscar de olhos. Você viu o texto? Mas se passou, sei lá, vamos supor que Jesus volta no ano 3025, daqui 1000 anos. Não é? Não é previsão da volta de Jesus, é só uma matemática mais redonda para fazer sentido para você. Jesus vai voltar lá, voltou em 3025, nós estamos lá no futuro. O cara que morreu em 2025, ele não viu esses 1000 anos passar. É como se fosse uma piscada de olho. Piscou o olho, abriu, já acabou o mundo já, Jesus já ressuscitou os mortos, ele está junto com essa leva de mortos ressuscitados, Jesus já arrebatou os vivos, já tinha acontecido a batalha, já aconteceu o começo do reino do anticristo, para quem acredita que Jesus volta antes dos 7 anos, então vai acontecer daqui a pouco, para quem acredita que Jesus volta no final, já passou 7 anos de tribulação e grande tribulação, então é isso. E aí vai ter 1000 anos do milênio. E aí a gente pode falar isso no outro estudo. Tem gente que acha que daí nós... Tem uma teoria que fala, uma teoria bíblica, que fala que depois do arrebatamento, então os salvos, na última dispensação, que é a do reino, que são esses 1000 anos, os salvos vão julgar a terra, como se a gente ficasse, tipo assim, vendo o que está acontecendo na terra. A gente vai falar sobre isso no estudo mais para frente, tá? Mas é bem legal pensar
de várias formas, de várias vertentes teológicas, de várias nuances. Ter um pensamento rígido acerca da teologia é péssimo. Fica criando briga entre irmãos e irmãos. Tem vários podcasts de pastor engalfiando com pastor. Eu acho uma besteira. Eu quero ouvir o que os presbiterianos acham. Eu quero ouvir o que os metodistas pensam. Eu quero ouvir o que os batistas sabem, o que os assembleanos acreditam. Eu quero ouvir e ver o que mais faz sentido com a Bíblia. Comparar com a Bíblia. Oh, realmente, você tem um embasamento bíblico forte. Isso aqui. E não dizer, o irmão tá errado, eu que tô certo. Isso é uma besteira. Tá? Então nós vamos pensar de vários vieses, assim, de várias formas e várias fontes teológicas. Bom, enfim. Então o morto em Cristo, ele morreu, ele entrou num sono, ele nem sabe que ele morreu. Passa 1000 anos, passa 2000 anos, passa Adão. Adão morreu, Adão nem sabe que morreu ainda. Ele vai abrir o olho no último dia junto com todos nós, lá no último dia. Então, seu avô que já morreu, ele não está sofrendo, ele não está sentindo saudades, ele não está... Você viu, o amor dele morreu, o ódio dele morreu, a inveja dele morreu. Não tem mais qualquer tipo de sentimento sobre isso. Então, é bem importante nós pensarmos assim. Apocalipse 21 diz, né, que vi novos céus, nova terra, mas daí já é a eternidade, que nós vamos falar no terceiro estudo, tá? No terceiro estudo. Eu vou falar sobre milênio e eternidade, no terceiro estudo fica melhor. E lá você vai perceber que não há mais lágrima nem choro. Porque os sentimentos relativos à existência humana não entram na eternidade. Senão a mãe que tem 2 filhos, um foi para o céu, outro foi para o inferno, como é que vai ser a eternidade dela, sabendo que um filho está no inferno? Parou para pensar nisso? Então, mas nós vamos falar sobre isso no terceiro estudo aqui do Projeto Chapecó. Talvez 3 quartas-feiras para frente, 2 quartas-feiras para frente, né? Bom, até aqui, ok. Vamos analisar a parábola do rico e do Lázaro, tá? Eu botei uma tela bem grande aqui, tá em Lucas 16, 19, tá aqui. Vocês não vão me ver, eu tô aqui atrás, ó, tá aqui a minha mão aqui, ó. Estão vendo aqui? Bom, vamos ler o texto de Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias fazia refeições esplêndidas. Havia também um pobre, chamado Lázaro, que estava coberto de úlceras e que, desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, nem isso lhe dava alguém. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão aqui é um simbolismo, tá? Já explico para vocês. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, Hades é uma palavra grega que ela se traduz como morte, tá? 55, 60% da tradução de Hades é para morte, mas 40 a 45% a tradução de Hades é inferno. É um dos nomes para inferno. Eu vou usar inferno aqui para ficar mais fácil. No inferno, estando em tormentos, por isso eu estou falando que é inferno aqui, que Hades nesse texto se aplica a inferno, porque está evidenciando o tormento que ele está vivendo, tá? Então, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, Abraão acordado, porque é uma figura mítica para o judeu, né? Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas da religião judaica. Então, para eles, é como se Abraão fosse um mito. E aqui Abraão simboliza Deus, tá? Não que Abraão seja Deus, mas é por causa da visão judaica. E Lázaro no seu seio. O que significa no seio? No colo. Abraão abraçando Lázaro, protegendo, fomentando a proteção de Lázaro. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja, ele está no Hades, sendo atormentado por fogo. Então, a gente está falando do inferno. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado e tu atormentado. E também, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Perceba, salvação e condenação, um grande abismo no meio. De modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, não tem purgatório. Morreu salvo, você vai ficar salvo. Morreu condenado, você vai ficar condenado. Não tem como alguém que está no purgatório, no inferno, no Hades, conseguir subir para o céu. Não tem como alguém que está no céu perder a salvação e descer para o inferno. É na vida que se decide isso. Depois você morreu, ou você está lá em cima no céu, ou você está lá embaixo no inferno. Não tem erro. Tá? Então ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o envies, que mande Lázaro
a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Por quê? Porque tal qual esse rico, os 5 irmãos também eram terríveis e estavam indo para o inferno. Quando morressem, iriam para o inferno. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, também não acreditarão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E isso aqui é terrível, porque isso aqui fala sobre Jesus. Os judeus não acreditaram de alguém que ressuscitou dentre os mortos, tá? Os judeus não acreditaram em alguém. Já estava explícito que os judeus vão para o inferno porque não acreditaram nem no testemunho de alguém que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus. Porém, Abraão está falando exatamente o quê? No caso aqui, como que é a linguagem? Tá? A gente está falando do livro de Lucas, obviamente é um livro escrito para os judeus. Então, o pai Abraão aqui é o simbolismo de Deus. A gente chama isso não é teofania, não é antropofania. Bom, enfim, eu não vou lembrar o termo agora, mas é você pegar a figura de Deus e colocá-lo numa figura humana para que se entenda a mensagem. Tá? É mais ou menos isso. Então você vê pai Abraão chamando o rico de filho, tal. Então é uma linguagem bem religiosa. Mas o que está acontecendo aqui nesse caso é o rico que está no inferno, ele consegue ver o céu e ele consegue ver a terra. O rico que está condenado, morreu e foi para o inferno. Ele está sofrendo, está consciente de quem ele é, de quem são seus irmãos, está sofrendo, sentindo dor numa chama, pedindo clemência, uma gotinha de água na pontinha da língua para tentar dar um alívio. Não dá alívio nenhum. Você no calor, uma gotinha de água não dá alívio. Imagina numa chama no inferno. Mas é que era tão terrível a tortura que apenas uma gota de água seria um pequeno alívio. Ele está com essa consciência. Lázaro, em momento algum, está acordado. Lázaro está no colo de Deus, protegido, acalentado. Como o texto mesmo diz, que ele está consolado. Tem uma outra palavra, deixa eu ver se eu acho aqui. É consolado mesmo. Ele está consolado e tu atormentado. Então, Lázaro está consolado. Tem muito a ver com a palavra consolador. O Espírito Santo está ali com Lázaro. Agora veja, Lázaro não fala, Lázaro não vê. Lázaro é citado o tempo todo, porém ele não cita ninguém. Porque Lázaro está dormindo. Aquele que morre no Senhor está dormindo, está em dormência. A sua memória jaz no esquecimento. Ele não sabe nada do que está acontecendo. O amor e o ódio morreram. Mas o rico que está no inferno, ele está consciente. Tem amor e tem ódio. Tem inveja. Ele quer passar para o lado de lá, não pode vir ninguém para cá. Ele pede que Deus permita que Lázaro volte. Veja, ele não está falando para o morto voltar. Tanto que o último versículo diz, ainda que alguém ressuscite dos mortos, ou seja, não tem como morto voltar a falar com ninguém. Mas poderia Lázaro ressuscitar. E esse Lázaro aqui não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, tá? É um outro Lázaro. Lázaro é um nome comum na época. Na época lá e também na Bahia, né? Tem o Lázaro do Olodum, tem o Lázaro que morreu. Era um nome comum na Palestina e em Salvador. E ele disse, não, nem que ele aqui ressuscite, não adianta. Porque vocês não dão ouvido para aqueles que ressuscitaram. Já está falando que eles não dariam ouvidos para Jesus. Mas você entende que é isso? O crente que quando morre, ele fica guardado por Deus no céu, protegido, dormindo, quietinho. E o ímpio, quando morre, ele fica torturado no inferno, vendo os outros que estão no céu, vendo os parentes da terra, sabendo que aqueles parentes vão morrer e vão vir para esse tormento. Então o inferno, ele é terrível, porque ele é dor física e psicológica. É um lugar de tormento mesmo. E o céu é uma tranquilidade e uma paz. Primeiro, se você não é crente, decida por Cristo hoje, para que você viva
até o dia da sua morte em paz, e quando você morrer, você encontre a mais gloriosa paz em Cristo Jesus. Se você é ímpio, se prepara, você vai ter a experiência que o rico teve. Essa parábola não fala sobre assim, os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Não é sobre isso. E também não é sobre, você recebeu os teus bens em vida e ele recebeu em morte. Também não é sobre isso. Porque aqui é só um simbolismo social. Tá? É uma parábola extremamente religiosa. Mas tem muito crente rico que é mais abençoador e mais abençoado do que muito crente pobre, que é mesquinho, avarento, futriqueiro, encrenqueiro, e vai para o inferno. E aquele crente milionário que é um doce de pessoa, é uma bênção, vai para o céu. O importante é você entender que não é a tua condição financeira que te salva ou que te condena, é quem você é diante de Deus. Quando você partir, se você estiver salvo, você vai estar na mais profunda paz e nem vai saber que morreu. Para a gente encerrar, deixa eu falar sobre um estudo neurocientífico interessante. Fizeram recentemente, conseguiram fazer um estudo com pessoas moribundas, pessoas que estavam nos últimos dias para morrer, estavam já com a morte cerebral quase decretada. Como é que funciona isso? A pessoa quando tem morte cerebral, ela tem que fazer 3 testes para poder decretar a morte cerebral. Não se faz testes científicos com seres humanos. É proibido em todos os países do mundo, tá? Talvez nos países que não tem lei internacional eles façam, a gente nunca vai saber. Mas os países pertencentes à ONU, eles não fazem. Mas aconteceu que num hospital, eu não me lembro qual foi a universidade, mas é num hospital universitário, dessas grandes universidades como Oxford, como Harvard, como Cambridge, como Yale, tinham 4 pacientes moribundos já com morte cerebral decretada, estavam no final, né? Na verdade não estava decretada a morte cerebral. Eles estavam já em doenças terminais, estado terminal. E eles puderam fazer um mapeamento dos raios gama do cérebro até o momento em que deu-se a morte cerebral. Foi bem interessante. São só 4 indivíduos. A pesquisa precisaria de muitos, precisaria de um grupo de controle, mas já é algo interessante. Desses 4 que morreram e que conseguiram ter um mapeamento dos raios gama, 2, quando morreram, simplesmente o cérebro desligou. Apagou e não teve mapeamento de raios gama, que são os raios que são liberados pelas ações dos neurônios, tá? Mas outros 2, quando eles morreram, houve uma explosão de raios gama no cérebro, em áreas do nosso cérebro que são receptores de hormônios do prazer e da alegria. Serotonina. A dopamina não é um hormônio do prazer, tá? A dopamina é um hormônio de troca, uma moeda. A dopamina te faz buscar coisas prazerosas, tá? Mas a serotonina, a própria adrenalina e outros hormônios, nessas sinapses receptoras explodiram raios gama. Então, 2, quando morreu, fez assim, ó. Mas 2, foi mapeado um nível 100 vezes maior de prazer na hora da morte do que qualquer ser humano poderia encontrar em vida, inclusive os que fazem uso de drogas sintéticas ou de drogas químicas. Tá, isso para a ciência isso ainda não é relevante, mas para mim, como cristão e neurocientista, eu consigo pensar que eles fizeram, sem eles saberem, teste com 2 ímpios ou 2 ateus e 2 cristãos. Os 2 que não acenderam os raios gama na hora da morte, não sentiram alegria, prazer ou qualquer outro sentimento quando morreram. Mas os 2 que o cérebro deles foi inundado por raios gama, tiveram a experiência de maior prazer experimentado em vida, ou que jamais havia experimentado em vida, eles tiveram no momento do passamento, no momento em que o cérebro morreu. Em que nós entendemos que a alma se desfaz e que o espírito vai para Deus. É o que diz Eclesiastes. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Para o salvo isso. Para o ímpio, o espírito vai para o inferno, não volta para Deus, nunca. Então, nesse momento foi mapeada uma grande explosão 100 vezes mais forte nas áreas receptoras de prazer. Ou seja, eles provaram, eles experimentaram uma alegria abundante, um gozo, um prazer abundante, como eles nunca houveram apresentado ou experimentado durante a vida. E eu fico pensando, é bem provável que esses 2 eram servos de Deus e que sentiram a maior alegria quando eles morreram e foram para o seio de Abraão. Ninguém tira isso do meu coração.
Eu quero que você entenda que o que nós vivemos aqui não se compara ao que nós vamos viver na eternidade com Jesus. Alegria, prazer, satisfação, gozo não se compara com o que nós vamos ter na eternidade. Vale a pena abrir mão de muitas coisas aqui para viver eternamente ao lado de Jesus. Se você não tem ainda experienciado andar com Cristo, ler a palavra, entender que é Deus falando contigo, ir ao culto, entender que a pregação é o Espírito Santo direcionando um alimento para você, que os louvores são momentos em que você pode adorar a Deus, que a sua fidelidade em dízimos e oferta é quando você pode contribuir com a igreja, com o reino de Deus na terra. Se você não entender esses 3 pilares, se você não entender a comunhão com a igreja, a proximidade pastoral entre você e seu pastor, o discipulado, se você não entender isso e não abrir mão de outras coisas e viver isso de verdade, você talvez não consiga ter essa experiência da pós-morte de um cristão que vive em paz. Bom, espero que esse estudo seja elucidativo e abençoador para a sua vida. Se você gostou, não custa nada dar um joinha aí, dar um like e mandar para seus amigos, compartilhar para eles, porque realmente tem bastante coisa legal que eles gostariam de saber, com certeza, ok? Olha, o meu Instagram é @carloribas, eu posto muitas coisas lá. Esse final de semana a gente vai viajar, Francine e eu, vamos viajar a namoro, não é nem a trabalho, nem em missões, nós vamos viajar a namoro, porque nós vamos comemorar 24 anos de casado, é nosso aniversário de casamento, e a gente posta tudo no Instagram, segue lá para vocês verem onde nós vamos estar e o que nós vamos fazer. Também nós temos um grupo de missionários que nós ajudamos e nós contamos com você com essas ofertas missionárias. Se você quiser fazer parte disso, faça um Pix de qualquer valor e escreva na descrição do Pix oferta missionária para eu poder destinar esse Pix para os nossos missionários, tá? Missionários da Jocum Sem Fronteiras em Curitiba. Também agradeço muito a Gasfajol, fábrica de joias, que é o nosso patrocinador aqui do Projeto Chapecó, tem nos ajudado muito, nos abençoado muito. E eles colocaram um anel, deixa eu ver se no site deles tem esse anel. Deixa eu ver se tem aqui. Eles colocaram um anel lindíssimo no Instagram. Tomara que tenha aqui, deixa eu ver. Não, tá no Instagram deles. Entre no Instagram deles, @gasfajol, para vocês verem o anel. Aqui não é o Instagram, mas é nos stories. Um anel todo escrito em hebraico, de ouro, e uma aliança, na verdade, e ela gira o meio. Meu Deus, muito bonito. Entre no Instagram, ó, vocês vão entrar no site, e aqui tem o Instagram. Aí vocês vão clicar no Instagram, vejam esse anel, muito bonito mesmo. E a Gasfajol é uma fábrica de joias que faz a joia do jeito que você quer. Inclusive eles têm moldagem a laser e tal, é muito legal, vale a pena vocês entrarem no site que tá aqui, gasfajol.com.br. Valeu, gente! Deus abençoe, fiquem com o Senhor Jesus, decidam por viver por Cristo e andar com Ele. E eu te espero sexta-feira na Guerra, Contos de um Ex-Satanista, episódio especial, você não pode perder. Ah, não, antes de eu ir embora, para tudo. Nós abrimos a pré-venda, cadê? Do livro Médicos. Ai, meu Deus, onde coloca? Me ajuda, Jesus. Nós abrimos a pré-venda do livro Médicos. E no meu Instagram eu já coloquei um trechinho do primeiro capítulo para dar água na boca. Vocês podem comprar o livro Médicos na pré-venda e receber ele autografado em casa antes do lançamento. Como é que faz, pastor? Me ajuda. Ajuda agora. Você vai no meu site, carloribas.com. Deixa eu abrir o site aqui para vocês. Tava aqui. Pronto. carloribas.com, tem o CETIB Alphaville, últimas vagas, tá bom? Nossa, quanto aviso, né? Quanto propaganda. Eu sei que tem gente que reclama das propagandas, vocês têm razão, podem reclamar. Aí daqui, ó, segunda telinha, Médicos, compre na pré-venda, garanta já o seu. Clique aqui, vai abrir a página, R$ 29,90, lê isso aqui, porque a pré-venda é antes de começar a vender. Então você compra agora e vai receber em abril ou maio. Não, abril não, porque abril não vai estar pronto. Vai receber em maio ou junho, tá? Antes do lançamento. O lançamento está previsto para junho. E aí, você adiciona aqui no carrinho e você pode comprar o livro Médicos. O que acontece?
E nós abrimos só 200, ou abrimos ontem a pré-venda, só 200 exemplares. Quantos tem ali? 163? Deixa eu abrir aqui para... 163 ainda tem, então já vendeu quase 40 em um dia. Da pré-venda, compre o seu, porque são só 200 exemplares, todos esses 200 exemplares vão ser entregues autografados por mim, e nós vamos fazer um selo dourado que vai na capa como livro de especial de colecionador, porque você comprou na pré-venda. Então você vai ter um exemplar especial, tá? Especial, que ninguém vai ter depois, só você vai ter. Então compre o livro Médicos, aonde? No site carloribas.com. Corre lá, já compre o seu, garanta logo o seu, compre 1, 2, 3, quantos você quiser. Quem quiser comprar livros meus para revender na igreja, na biblioteca da igreja, na livraria da igreja, entre em contato comigo. Manda um e-mail, a gente faz um preço de revenda para você, tá bom? Vai ser benção. Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Quem é de São Paulo, Alphaville, nós vamos ter o CETIB aí, dias 29 e 30 de março, daqui 2 semanas. Eu acho que já esgotou as inscrições, mas qualquer coisa, entre no site cetib.com e dê uma olhadinha. Que você consegue, esse site aqui, ó, você consegue se inscrever se tiver vaga. CETIB, como se escreve aqui, ó, cetibe.com.br. Clique em confira nossos treinamentos e aí clique no CETIB Alphaville, o outro banner maior que tem o Jairinho e a Cassiane ali, dá uma lida em tudo e no final você pode clicar aqui para ver se você consegue ter uma vaga para estudar conosco, sábado à tarde e à noite e domingo durante a tarde. Bem de boa, vai ser muito legal tê-lo comigo. Que Deus, agora sim eu vou embora. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus e até sexta no Na Guerra. Tchau, tchau.